Olá, minha gente, esse é o Papo de Redação aqui no Grupo Folha. Eu sou o Lucas Luquezzi para comandar mais um podcast que traz de segunda a sexta-feira as principais notícias do dia, especialmente dessas últimas horas. O Zap da redação, o 999715300, é o seu canal onde você pode enviar suas sugestões de matérias, de entrevistas e também as suas críticas, reclamações e sugestões aqui para a nossa redação. Tem também a seção de comentários do canal da Folha no YouTube para você que está assistindo a gente pela internet. Vai lá, comente, participe, que a gente quer ver o seu comentário. Gente, hoje nós vamos tratar aqui de notícias de política e de polícia também do cotidiano. Na política, por exemplo, temos notícias a respeito do restabelecimento da campanha da deputada estadual Catarina Guerra à Prefeitura de Boa Vista. A gente vai falar já já os detalhes dessa decisão. Tem também aqui notícias impactantes a respeito de acidentes fatais aqui em Roraima. Por exemplo, teve um jovem que morreu na RR-205, um militar que morreu após uma colisão entre moto e carro e uma carreta, né, também numa rodovia. E ainda um pouco sobre a situação da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, né, revelada aí, exposta principalmente por conta da fuga de 4 presos que até o momento não foram localizados. Já já a gente fala a respeito desse problema. E tem também aqui a denúncia de sindicalizados do Sinté que pedem a remoção, a deposição aí da diretoria do Sinté, né, o maior sindicato aqui de Roraima. E a situação, novamente a situação do lixão de Pacaraima é um grande problema aí que a ideia que a gente tem é que parece que está longe do fim, né? Então, esses são alguns assuntos que a gente vai tratar no dia de hoje. Antes de mais nada, eu quero anunciar aqui a presença da minha colega de redação, Marília Mesquita. Seja muito bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando a gente aqui pelas ondas da 100.3, pelo nosso canal no YouTube e também pela Rádio de Bonfim. Muito bem. Você que está em Bonfim, 94.7 MHz, obrigado pela sua companhia. Antes de a Marília começar a falar aqui a respeito das notícias que ela é especialista, né, que é da polícia, vamos falar de política, né? O termo é parecido, né? Polícia, agora é política, gente. É porque o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Nunes Marques, restabeleceu liminarmente, ou seja, provisoriamente, a campanha da deputada estadual Catarina Guerra à Prefeitura de Boa Vista até o julgamento de recursos especiais que são relacionados a esse assunto, né, na Justiça Eleitoral. Nessa decisão, o magistrado suspendeu os acórdãos, né, eu vou traduzir aqui, as decisões, né, tomadas em conjunto pelo Tribunal Regional Eleitoral nessa semana, né, a respeito da retirada aí do União Brasil da disputa pela Prefeitura de Boa Vista, que inclusive atinge aí o deputado federal Nicoletti, que também é do União Brasil, também tenta ser candidato. E as decisões colegiadas, a gente lembra aqui, as decisões do TRE, também retiraram, naquela ocasião, o partido do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Na prática, essa suspensão pelo TSE restabelece as liminares de primeira instância que favorecem a Catarina, né? E aí inclui nessa questão do horário eleitoral, né, da campanha e tudo mais. Procurada? Na ocasião que a gente procurou, a corte ainda não tinha sido notificada, mas certamente a corte eleitoral nessa altura com certeza está sabendo, né? Até porque foi um assunto bombástico nessa tarde, né? E até surpreendente, até pela velocidade com que as pessoas compartilharam essa notícia nas redes sociais. No recurso protocolado na quarta-feira, dia 11, né? A candidata a prefeita defendeu que a decisão do TRE é ilegal e absurda, porque a lei das eleições assegura a ela efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive ter acesso ao fundo partidário e utilizar o horário eleitoral. Além do restabelecimento dos direitos da deputada e a utilização do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, a defesa dela solicitou a manutenção do nome da Catarina na urna eletrônica até decisão do TSE. Na decisão liminar do Nunes Marques, o magistrado lembrou que indeferiu um mandado de segurança que foi solicitado pelo Nicoletti
contra a intervenção da Comissão Executiva Nacional do União Brasil, que o afastou por 180 dias da presidência do Diretório Municipal, então reconhecendo aí a validade da decisão nacional de anular a convenção que confirmou o deputado federal como candidato a prefeito de Boa Vista. O magistrado, nessa mesma decisão, também chamou as decisões do TRE de ilegais com, abre aspas, aparente pitada de usurpação de competência desta Corte Superior, no sentido de determinar a suspensão de atos de propaganda eleitoral da impetrante, no caso a Catarina, ainda que subjúdice e devidamente amparada a contrário senso por decisão mandamental deste TSE. Fecha aspas para o ministro. Subjúdice é quando um determinado assunto está sendo questionado ainda, está em análise pela Justiça. Segundo o ministro, a decisão do TRE aparenta ter afrontado a lei das eleições no trecho que assegura ao candidato subjúdice a realização de todos os atos de campanha. Abre aspas para o ministro. Sobreleva notar ainda que esta Corte Superior, no caso o TSE, tem reafirmado ser a instância final para executar a decisão de indeferimento de registro de candidatura, razão pela qual deve ser assegurado à candidata o direito de prosseguir com os respectivos atos de campanha, fecha aspas. Então, a Corte Eleitoral Superior vai decidir essa questão do mérito da candidatura, do União Brasil, e está criticando aqui a decisão do TRE de que tem usurpado, segundo ele, a competência do TSE em relação ao registro de candidatura, Então, enquanto não for, em resumo, enquanto não for julgado essa questão do registro de candidatura do União Brasil, ela pode, então, continuar como essa campanha, E, além do mais, estão estabelecidas as decisões de primeira instância que favorecem a Catarina aí como candidata. E também como para participar do horário eleitoral, para fazer os seus atos de campanha, ter acesso ao fundo eleitoral e tudo mais. Então vamos acompanhar aí, porque todos os dias, a cada turno aqui é uma decisão nova a respeito disso. Então e também exige um pouco mais de esforço mental, intelectual, para poder entender essas decisões. Claro que a gente tem pessoas que ajudam, a gente a entendê-las, e é um desafio, uma situação completamente atípica na justiça e também para a nossa cobertura jornalística aqui, que a gente tem que ter muita rapidez para pensar, traduzir, para que não deixe no texto jornalístico esse juridiquês, que a justiça está decidindo aí também. Já está até, inclusive, vários tribunais já estão adotando linguagem simples, para poder qualquer tipo de pessoa entender as decisões e as petições na justiça. Vamos lá, gente, vamos continuar seguindo aqui. Agora sim, Marília Mesquita com as suas notícias de polícia. Marília, situações lamentáveis, por exemplo, no nosso trânsito, novamente, A gente sempre fala a respeito disso e vamos começar aqui sobre esse acidente na RR-205, uma rodovia estadual, que acabou matando um jovem, que estava andando de motocicleta. Fala pra gente sobre esse acidente, Marília. Isso, Lucas. Nós tivemos aí 2 acidentes com óbito no interior do estado, aí nas nossas RRs, e hoje a vítima foi o Emerson Wilson Silva, de 24 anos, que ele morreu após se envolver em um acidente de trânsito na RR-205, próximo ao quilômetro 50, no município de Alto Alegre, na manhã desta quinta-feira, dia 12. Os policiais da 4ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira, a 4ª CIPIFRON, foram acionados por populares que passavam na via. Conforme informado pelo solicitante, havia uma motocicleta no acostamento da rodovia e uma pessoa caída ao lado do veículo sem sinais vitais. Quando a guarnição chegou ao local indicado, constatou os fatos e que a vítima não estava mais viva. A perícia esteve no local e o corpo foi removido pelo rabecão até a sede do Instituto Médico Legal, que fica aqui em Boa Vista. Após os exames periciais, o corpo foi liberado para sepultamento e, conforme apurado pela reportagem, Emerson era morador da comunidade Raimundão. Raimundão, acho que fica em Alto Alegre mesmo, Isso. Pois é, gente, lamentável, o trânsito
E essa rodovia que a gente apelida aqui de rodovia da morte, lamentavelmente por tanta morte que acontecer nessa rodovia, e é a luta da população de modo geral para que essa rodovia ela seja ampliada, duplicada e até triplicada se fosse possível, né, para que se evite mais acidentes como esse. Quilômetro 50 ali, evidentemente, é um trecho muito estreito ali, né? Mas enfim, gente, tem outro acidente gravíssimo aqui que acabou matando um militar de São Paulo, né? Ele não é nem daqui de Roraima, morreu após uma colisão entre moto e carreta, né, Marília? Isso, esse acidente ele aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, dia 11, e a vítima foi o policial militar do estado de São Paulo, Williams Medeiros, de 53 anos, que ele morreu após uma colisão entre uma moto e uma carreta próximo à Vila Petrolina, na BR-174, quilômetro 340, no município de Caracaraí. Vila Petrolina ali também é bastante conhecida por acidentes de trânsito e muitos deles com óbito. Não tem nem acostamento ali naquela parte. Isso. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e da Polícia Militar estiveram no local. A vítima chegou a ser socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com informações extraoficiais, a vítima seguia em uma motocicleta e estava viajando em comboio com outros motociclistas quando teria batido de frente na carreta em uma curva conhecida como da Perdida, e com o impacto a moto saiu da pista e ficou vários metros de distância do corpo. O trânsito ficou parado na região e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal, o IML, aqui em Boa Vista. Esse corpo ele será sepultado em Piracicaba, cidade natal de Medeiros. Interior lá de São Paulo. Isso. Triste demais mesmo, gente. E vamos continuar falando de situações tristes, né? Por exemplo, você hoje também noticiou que um corpo foi achado, né? Também, né? Isso. Essa semana, a Boa Vista, Roraima, como um todo, tá bem sangrenta, bem violenta. Sim, infelizmente. E dessa vez foi um corpo em avançado estado de decomposição que foi encontrado em uma área de mata na comunidade do Napoleão, que fica ali no município de Normandia, no início da tarde de hoje, ou seja, quinta-feira, dia 12. A suspeita, Lucas, é que a vítima seja Levi Gabriel Patrício, de 24 anos, que é morador da comunidade. O corpo estava trajando uma bermuda e um boné de cor preta. Uma equipe da Polícia Militar e da perícia da Polícia Civil foram acionadas. O cadáver ele será removido aqui para o IML, onde passará por exames cadavéricos e após aí a confirmação da identidade e também a causa da morte, será liberado aí para sepultamento. Muito bem que essas circunstâncias aparentemente um assassinato, né, Marília? A gente não pode afirmar porque é um corpo em avançado estado de decomposição, então ele vai passar ali por toda a perícia para saber a causa da morte. A perícia vai até o local para ver se tem ali algum indício de que tenha sido um homicídio ou morte natural. Então, isso só quem pode esclarecer de fato é a Polícia Civil, que faz todas as investigações. As informações preliminares que nós temos é essa, que esse corpo ele foi encontrado aí em avançado estado de decomposição em uma área de mata. Muito bem esclarecido. E, Marília, ainda nesse assunto de polícia, né, porque até o momento, nenhum dos 4 fugitivos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, que foi a primeira fuga em quase 3 anos aqui em Roraima, no sistema prisional de Roraima, e nenhum dos 4 fugitivos foram localizados, né, Marília? E uma coisa que expõe a fragilidade do sistema prisional de uma certa forma, né?
Isso, esse caso dessa fuga já hoje completam 11 dias. E como você bem falou, nenhum dos 4 fugitivos eles foram recapturados. E só para deixar claro, né, para a gente lembrar como é que foi tudo isso. São 4 presos que eles fugiram da PANC, que é o maior presídio de Roraima, por um buraco na parede que foi feito aí na cela desses homens. Sim. Até agora, nenhum dos fugitivos foi capturado pelas forças de segurança do Estado. Estão sendo procurados aí o Moisés Farias Pinho, o Kaique Almeida Vieira, o Tiago Cândida Dias e o Natanael Araújo de Mesquita. Ainda tem o mesmo sobrenome que eu, mas que fique bem claro que eu não conheço esse cidadão. Esses 4, eles são membros de uma facção criminosa e eles respondem por vários crimes. Tem roubo, homicídio, estupro. Então, são aí bastante perigosos. Uma ficha corrida, né? Eles têm um currículo aqui bem extenso. Sim. E você aí pode entrar na nossa matéria para ver a foto desses cidadãos, para ligar para a polícia, para que eles voltem aí para o sistema prisional. Nós procuramos a Divisão de Inteligência e Captura, a DICAP, que não se manifestou sobre o andamento das investigações. Foi-me informado, Lucas, que eles só vão se manifestar após esses 4 aí serem capturados. Então, até o momento, não falaram com a gente. Tem toda a questão de inteligência, acredito eu, né? Eu tô dando uma de advogado da Sejuc aqui, né? Tentando, como eu posso dizer, colocar aí os pontos nos is, né? Talvez eles estão tentando informações de inteligência e tudo mais, né? Isso é uma e eles não podem apuração. Mandar informações para não prejudicar o andamento das informações. A gente super entende, sim. Estamos aqui para criticar o trabalho deles, né? Porque sabem o que estão fazendo. Mas a nossa matéria, ela é bem grande e ela relata aí a fuga desses presos, relata também todo o andamento do sistema prisional, assim, nos últimos anos. Tem a questão da FTIP, que vieram para cá, e até então o sistema estava controlado. A gente também aborda sobre o massacre que teve em 2017, onde vitimou 33 homens. Fala também sobre o presídio, que após esse massacre foi anunciado pelo governo, na época, Sueli Campos, que iria ter a construção de um novo presídio aqui no estado, porém, até o momento, nem as obras estão paradas, inclusive que é um presídio de segurança máxima, que até o momento as obras estão paradas. Em fevereiro desse ano, nós falamos sobre isso. E até o momento, né, nenhuma novidade, esse presídio não saiu. E a gente fala também sobre um levantamento que a Folha fez aí sobre as fugas da PANC, que de janeiro de 2015 a janeiro de 2018 foram registradas aí 18 fugas, resultando na evasão de mais de 300 detentos. Então a gente fala tudo isso e também nós ouvimos uma fonte, um servidor, né, que a gente não pode dar mais informações sobre ele, mas um servidor que atua no sistema prisional, ele foi ouvido pela nossa reportagem e ele revelou aí coisas, informações muito importantes, que dias antes da fuga, os 4 fugitivos aprontaram durante o banho de sol e foram mandados para a cela do RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado. E, conforme relatado, os 4 presos estavam juntos na cela e quem determinou a ida deles para lá foi a direção. Então, segundo essa fonte, esse procedimento é errado e os presos teriam que estar em celas separadas no RDD. E aí, só um parênteses aqui sobre a fala dessa nossa fonte. Ele falou o seguinte: eles forçaram para ir para essa cela. O certo seria cada um ir para uma cela e não ficar os 4 juntos. Além disso, ficaram na última cela, no fim do corredor, e fica próximo ao muro, e lá não tem vigilância externa. Então, essa fonte, ela relatou o seguinte, que a iluminação no local é inexistente na parte externa dos blocos e, além disso, devido ao baixo efetivo, no dia da fuga, uma das guaritas estava desguarnecida. Então,
tem toda... A gente ouviu aí um servidor que trabalha no sistema prisional, então a matéria ela tá bem completinha, então vale muito a pena você ir lá dar uma conferida para entender a contexto, história, né? Todo o contexto e a história do sistema prisional aqui do estado. Marília, muito boa reportagem, muito boa mesmo, né, esses relatos, né, acho muito importantíssimo a gente poder falar um pouco dessa situação, né? Você falou em um levantamento de 2015 a 2018, 18 fugas, né? 18 fugas que resultaram na evasão de 300 presos da PANC. Claro que muitas coisas avançaram, né? Por exemplo, de 2019, pelo menos um levantamento de cabeça que a gente faz aqui, 2019 para 2024 agora, acho que mais ou menos mais 6 fugas, ou um pouco mais. Então, assim, isso mostra um certo avanço, né? No intervalo de 5 anos, né? Você pegou um recorte de 3 anos, 18 fugas. Um intervalo de 5 anos, 6, enfim, aproximadamente 10 fugas, né? Então, mas de certa forma isso é preocupante, né? Uma fuga só já é preocupante, né, Marília? Até quando se trata de pessoas altamente perigosas, né? Então, você que está aí ouvindo a gente, eu tenho certeza que, mesmo que você não saiba mexer na internet, não tenha acesso à internet, né? Mas alguém tem acesso à internet, alguém que você conhece tem acesso à internet, eu quero dizer para vocês, vai lá no nosso portal folhabv.com.br, né? Ou, se for mais fácil, o Google eu acho que talvez seja o site mais famoso aí. Vai no Google, coloca lá Folha BV, e aí vai no nosso site, e lá no nosso site tem uma seção chamada Polícia. Você clica nesse link chamado Polícia, que tem lá todas as matérias sobre polícia, né? As matérias que boa parte delas a Marília escreve, e tem também essa reportagem especial a respeito da situação do sistema prisional, né, relatando toda essa história e essa fragilidade, especialmente dessa situação dos 4 fugitivos que até o momento não foram localizados. Então, gente, lá nessa reportagem tem a foto dos fugitivos, o nome desses caras, e se porventura você viu, ajude a polícia a encontrar esses rapazes. São 4 homens e tem lá a foto. Ligue lá, 190, que certamente a polícia vai ajudar você e ajudar, evidentemente, a nossa sociedade. Ficar mais seguro, evidentemente, né? Muito obrigado, Marília, pela sua participação aqui, e a gente espera que você volte trazendo informações novas, boas notícias a respeito da captura desses rapazes, né? Não vejo a hora de voltar aqui para dizer que eles foram capturados aí, porque são 4 homens aí extremamente perigosos, respondem por vários crimes, então que eles voltem logo aí para o Castelinho de Pedras, de onde nunca deveriam ter saído. E é isso. E é triste que são jovens, né? Todos jovens, né, Marília? Sim, são bem novos. Acho que não tem nem 25 anos esses rapazes, né? Não, são bem jovens mesmo, mas assim, já com uma extensa ficha de corrida, né? Ficha criminal, aí respondem por homicídio, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, roubo, enfim. Então, é um currículo bem extenso, bem grande, e são membros de uma facção criminosa que atua no nosso estado. Então, sim, são muito perigosos mesmo e tem que voltar o quanto antes para a cadeia. No fim das contas, eu espero que esses rapazes eles se arrependam do que fizeram e se entreguem à polícia. Geralmente isso não acontece, evidentemente, mas a esperança é a última que morre. Exatamente. Obrigado, Marília. Até a próxima. Tchau, Lucas. Tchau para você que está acompanhando a gente. Continue acessando a Folha BV, ouvindo aqui o nosso papo de redação pela rádio, pelo YouTube. Eu fico por aqui. Até a próxima. E vamos seguir aqui, agora falando de notícias do cotidiano. Gente, a diretoria executiva do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Roraima, o SINTER, foi denunciada por supostamente não ter cumprido ações impostas no estatuto da organização. Dessa forma, um grupo de sindicalizados pede a destituição da equipe que compõe a gestão. Conforme a denúncia enviada à Folha, a diretoria tem deixado de realizar reuniões e assembleias com os sindicalizados, não tem atendido às solicitações deles e teria vendido bens do SINTER, minha gente. Pelo menos esses são alguns dos relatos feitos
por esse grupo de sindicalizados a respeito dessa situação. Essa venda de bens do Sintec, eles falam, foi feita de forma irregular, sem prestar esclarecimentos. Além disso, eles apontam que a gestão não tem sido transparente em relação à prestação de contas. O professor Márcio Silva de Jesus é um dos autores dessa denúncia. Segundo ele, durante a Assembleia Geral Ordinária do Sinté, na terça-feira, dia 10, foi inserida a queixa na lista de pautas a serem analisadas. Porém, de forma arbitrária, segundo ele, teria sido tirada de pauta pela diretoria. Ele afirma que foi impedido de falar por inúmeras vezes durante essa sessão. Portanto, além da perda de mandato dos membros da diretoria executiva do Sinté, os denunciantes pedem também a convocação de uma eleição para a formação de uma, eleição para formar uma comissão provisória composta por 5 membros, sendo 3 titulares e 2 suplentes. O grupo deve organizar e convocar novas eleições no prazo máximo de 90 dias. De acordo com Marcos, que é o denunciante, ao todo são mais de 60 profissionais da educação a favor dessa denúncia. E a Folha tentou contato com a diretora-geral do Sinté, a Josefa Matos, para pedir um posicionamento a respeito dessa denúncia, mas até a publicação da nossa reportagem, até a nossa gravação do nosso podcast, nós não recebemos nenhuma manifestação a respeito desse assunto por parte da Josefa Matos. E olha, gente, não é a primeira vez não, hein? A gente já procurou a Josefa Matos por outras vezes, ligamos, mandando mensagem, às vezes a gente vai pessoalmente no Sinté e a gente não consegue falar com ela. É difícil, mas a gente faz a nossa parte como jornalista aqui, deixa sempre aberto o espaço para as pessoas se manifestarem em sua defesa, mas a Josefa Matos também, nesse caso aqui, ela não deu nenhuma palavra a respeito disso, né? Mas o espaço está aberto. Gente, também temos aqui informações novas sobre o lixão de Pacaraima. Talvez não sejam tão novas assim, né? Porque moradores dos bairros Vila Velha e Vila Nova, em Pacaraima, reclamam do local em que está sendo depositado o lixão do município. Atualmente, os resíduos estão sendo depositados no terreno onde era realizado o Micaraima, que é aquele carnaval, né? Aquele carnaval muito famoso que tinha antigamente, né? E a atual gestão, inclusive, tentou ressuscitá-lo, mas não teve a mesma regularidade. É uma festa muito, muito legal, mas que nesses últimos anos ela foi deixada muito de lado, né? Então, o local do Micaraima está sendo realizado, segundo os moradores, para depositar esses lixo todo, né? Esses resíduos de lixo aí. E é uma região que é próxima de casas e comércios. Desde o início do ano, a população do município tem enfrentado problemas com os locais de depósito de lixo dentro da cidade. Um morador que não quis ser identificado reclama que o mau cheiro tem sido insuportável no local. Outra preocupação é a área estar próxima aos poços artesianos construídos pela Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, a CAE, que abastecem a população. E esta não é a primeira vez que os moradores reclamam, como eu tinha falado, que não é um assunto que é novidade, reclamam da localização e do mau cheiro do lixão em Pacaraima. Os moradores haviam denunciado o acúmulo de lixo no pátio da garagem da prefeitura de Pacaraima, que deixava um odor insuportável, segundo eles, nas casas de quem morava próximo do local. Em julho, o município de Pacaraima conseguiu uma licença estadual para implantar um pequeno aterro sanitário emergencial em Amajari. A ideia é descartar por 20 anos em uma fazenda da cidade o lixo produzido na fronteira com a Venezuela. A situação é bem complicada, né? Mais complexa do que se imagina, né? O município de Pacaraima, que tem toda essa questão. Eu sei porque eu acompanho mais ou menos a situação de Pacaraima, né? Em que Pacaraima, muitas das vezes, não tem autonomia para poder fazer certas coisas. Por exemplo, fazer lixão, colocar um posto de combustível, né? Mas é engraçado que a infraestrutura da cidade ela está totalmente formada e certas situações não podem ser feitas, né? Por alegações de prejuízos ambientais e também dos direitos dos indígenas, né? Até porque Pacaraima está dentro de territórios indígenas, né? A Terra São Marcos, a Raposa Serra do Sol. Então tem toda uma questão legal que impede
Pacaraima de conseguir se consolidar de uma forma geral como município, né? E além, é claro, Pacaraima está sofrendo gigantemente com essa questão da migração venezuelana desde 2017, pelo menos, né? Foi um descontrole total, que eu sempre falo aqui no nosso podcast, que o Brasil, infelizmente, ele não trata da forma séria, de fato, essa questão da migração venezuelana. Só você ir lá em Pacaraima e você ver as rotas clandestinas que você vê a olho nu. Você vê muito facilmente os caras entrando no Brasil, no território brasileiro, sem controle algum, né? Qualquer tipo de pessoa, sendo de bem ou sendo de mal. Infelizmente, o nosso Brasil, e olha só, gente, que ironia, o Brasil não é competente para resolver essa questão direito, essa questão da migração, né? Enquanto que se a gente for lá nós como brasileiros tentar entrar na Venezuela, por mais que seja uma situação de parecer um país desorganizado, o país, ele simplesmente não deixa totalmente livre assim não a gente entrar, né? Até porque é uma ditadura, né? Ditadura, de uma forma geral, ela impede o direito de ir e vir de muita gente, né? E pelo menos é esse o conceito que a gente entende. Então, a situação de Pacaraima é muito complexa, né? Eu não estou querendo passar pano para ninguém, né? A gestão municipal, ela precisa realmente se esforçar, fazer todos os esforços para poder consolidar o Pacaraima como um município de fato, né? E, evidentemente, chegar a um consenso final a respeito com as comunidades indígenas, né? Que há anos tentam reconhecer o seu direito também, né? Existe uma ação na Justiça Federal, inclusive, que busca extinguir aí os municípios de Pacaraima, né? Por município de Pacaraima, né? Os municípios que foram criados dentro de terras indígenas, né? Então tem toda essa questão que ainda não chegou ao fim, mas enquanto isso, né? O povo que já se consolidou como povo, né? Como população de municípios como Pacaraima, está sofrendo com essas situações, né? A Folha procurou, a respeito dessa questão do lixão, a Folha procurou a Prefeitura de Pacaraima para falar a respeito dessa situação, né, dessa denúncia, dessas reclamações, e até o momento não obteve retorno, né? Pelo menos até a gravação aqui do nosso podcast e também para nossa reportagem no site folhabv.com.br, mas evidentemente que o espaço segue aberto, gente. É uma situação muito complicada, né, e todo esse impedimento legal, como a gente falou aqui, levou até o município de Pacaraima a levar o seu lixo lá para Amajari. E aí revoltou totalmente o pessoal de Amajari, né? Eu acho, de modo geral, que o lixo ele tem que ser lucrativo para as pessoas, né? O lixo ele tem que ser bem tratado, né? Ele tem que ser reciclado, né? Tem que ter uma nova destinação, né? Dependendo do lixo também, né, gente? E por aí vai. É uma situação complicada, eu entendo perfeitamente a situação lá dos moradores de Pacaraima, e vamos esperar com que haja uma solução logo e que os candidatos a prefeito de Pacaraima, que estão se colocando à disposição, né, que olhem com atenção todas essas reclamações da população, né? De modo geral, o que a gente espera dos nossos representantes do povo é que eles possam de fato resolver os problemas mais sérios dos municípios. Gente, eu sou o Lucas Luquezzi e agradeço demais a sua companhia aqui no nosso papo de redação, mais uma vez, mais um dia, mais uma noite, né? Aqui no Grupo Folha. Tivemos os trabalhos técnicos de Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo por hoje. Agradecer demais a você por nos acompanhar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, aqui no Grupo Folha, Folha FM, o canal da Folha no YouTube e também folhabv.com.br. Reitero aqui o convite para você seguir as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook e no YouTube. Rádio Folha BV está no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E eu, particularmente, Lucas Luquezzi, estou no Instagram. Me segue lá, @LucasLuquezzi. @LucasLuquezzi
Luckeze é o meu sobrenome, para você acompanhar os bastidores aqui do Papo de Redação e também falar comigo, enviar suas sugestões de matérias e também de críticas, né? Eu estou sempre aberto para receber as críticas, tenho maior humildade para recebê-las e também melhorar, né? Se essas críticas forem construtivas. Muito obrigado, minha gente. Nós voltamos amanhã às 6 da tarde aqui no Grupo Folha, se Deus quiser, com mais um Papo de Redação.